Fala, meus queridos, bem-vindos a mais um vídeo. Bom, vamos lá. O que aconteceu aqui? Eu falei para vocês ontem que a gente nesse momento deveria diminuir a nossa vista do gráfico. Que aí o que a gente consegue ver? A gente vai marcar a máxima. Na verdade, a gente vai fazer um retângulo. Por que um retângulo, Felipe? Porque é uma zona e não um valor específico. Uma zona que compreende a região dos 24.500 até a região dos 25.200. Por ironia do destino, a mesma zona tanto que tocou e fechou aqui foi a zona que tanto tocou e fechou aqui. Isso caracteriza um topo duplo. E aí, Felipe? É para eu abrir short no mercado? Não, meu filho. Não se shorta a tendência de alta. Esquece abrir short. Mesmo que isso aqui desça e busque esse fundo duplo, não teria sido inteligente fazer um short. Por quê? Porque é uma tendência de alta. Você fez uma aposta. E aí deu certo. E nesse canal nós não apostamos com dinheiro. Beleza? Quer apostar? Vai para bet. Aqui não é lugar de aposta. Seguindo, como eu disse, a gente tem as duas médias apontando para cima, a gente tem o super trend positivo, o RSI bem, o volume que não tá tão legal assim em relação aos outros candles de alta, mas ele continua em ascensão em relação aos últimos candles formados de fundo. Então, quer dizer, numa análise geral, é uma tendência de alta clara e objetiva. O que a gente precisa nesse momento, entretanto? Eu estou esperando adicionar posições no Bitcoin para swing trade essa semana. Então essa já é uma das operações da semana. Depois de romper esse padrão aqui e fechar acima, ou seja, confirmou isso aqui como nosso padrão gráfico de continuidade, eu espero que o Bitcoin suba e reverta até essa zona aqui. Se o mesmo evento que acontecer aqui dentro dessa zona, eu vou adicionar posições no Bitcoin pensando até no máximo 30 mil. Por quê, Felipe? Aí é aquela análise que eu tinha feito no canal privado e vai manter lá. Eu acredito que ela vai se cumprir sim. Inclusive, para quem desejar adquirir, o link vai estar na descrição do vídeo e procura o vídeo sobre ondas de Elliott. Então, basicamente, o que eu estou esperando para o mercado aqui, né? Dá para fazer um lucro aqui se isso se confirmar, mas primeiramente a gente precisa das evidências. Evidência número 1, eu preciso que rompa isso aqui. Evidência número 2, eu preciso que confirme o rompimento através de um fechamento acima de um ou dois candles. Em terceiro ponto, eu preciso que volte e faça uma zona de suporte aqui. Se esses três pontos acontecerem, adicionarei posições no Bitcoin pensando em uma pernada de alta um pouco mais substancial. Um gole no café. No mais, por que eu digo que eu não vou mexer muito em operações da semana nessa semana? A gente está com muita coisa aberta, certo? Eu não executei a Matic, eu disse para vocês que a Matic eu vou segurar mais um pouco, e inclusive ela tá montando aquele padrão, né? Vamos dar uma olhada aqui rapidíssimo na Fibonacci. Montando o padrão de Fibonacci, a gente vê que ela não pode perder a zona dos 1,46. Se ela não perder essa zona, existe uma chance substancial de uma continuidade de alta muito mais acentuada vir amanhã. Talvez aqui próximo a 1,62 a gente comece a executar alguma coisa que nós compramos para swing trade, que fizemos múltiplas posições em Matic, certo? Pegou muita coisa aqui embaixo que vale a pena a gente executar um lucro aqui em cima. Lucro bom é lucro no bolso, é lucro executado. E aí a gente vai se desfazendo um pouco dessas operações. A gente tem operação na Ocean também, que eu disse para vocês há um tempo atrás. Eu entrei aqui nessa linha vermelha quando tocou essa média 21. Temos operações na FTM também, que foi um pouquinho mais acima, né? FTM eu entrei mais ou menos aqui. Então, quer dizer, a gente está com muita coisa e eu acho que nesse muita coisa não vale a pena a gente adicionar mais coisas. Eu acho que a principal de todas, obviamente, é a Link, que é uma das que eu tenho carregado por muito tempo. Acabou virando um position trade, né? A internet me trola. Deixa eu abrir aqui. Que ela é uma das que eu tenho segurado por muito mais tempo, certo? Falei dela aqui nesse ponto, entrei justamente nesse rompimento, porque subiu, lateralizou, subiu. Quando subiu, eu entrei e cá estamos carregando essa operação até então, tendo o objetivo de buscar lá em cima a região dos 9 dólares, certo? A partir de 9 dólares eu já quero começar também a executar alguma coisa na linha. Felipe, mas e para short? Tu não tem nenhuma cripto que você esteja de olho para short nesse momento? Cara, eu tô de olho sim, eu continuo de olho na Aptos. Eu falei para vocês da Aptos e eu continuo de olho nela. Por quê?
ela subiu muito e subiu muito forte. E aí depois ela corrigiu. Só que nessa correção, ela foi lá e retestou esse ponto aqui da Fibonacci e rejeitou. Então, nesse momento, ela está em vias de criar um fundo ascendente, ou seja, um fundo maior do que o fundo anterior. Porque um topo descendente ela já aparenta ter criado, né? Se você olhar bem, isso aqui foi um fundo, isso aqui foi um topo, perdão, e agora formou-se outro topo. Então, nessa situação, a gente já tem um topo descendente, porque foi perdida a base. Olha a diferença de quando a gente fala sobre aquele candle de reversão e quando ele não aparece. Olha esse fechamento vermelho aqui, como é que ele foi muito mais acentuado do que esse candle verde. Se esse fechamento tivesse feito mais ou menos aqui, a gente teria a ideia de que ele poderia ser uma continuidade de alta. Mas como ele perdeu esse fundo, existe uma chance real disso aqui continuar caindo. E a partir do momento que perder a base do super trend, a gente já começa a estudar possibilidades de short. Por quê? Porque aí virou uma tendência de baixa. Topos descendentes. Aí sim a gente olha para baixo. Virou uma tendência de alta. Topos e fundos ascendentes, tendência de alta. Topos e fundos descendentes, tendência de baixa. É beabá do gráfico, certo? Só para contextualizar, deixa eu ver exatamente qual zona que rejeitou. Rejeitou exatamente a 0,5 da Fibonacci. Então, quer dizer, rejeitou justamente uma zona de possibilidade de reversão. E aí, cá estamos nós olhando para baixo. Obviamente, aqui eu preciso que rompa a base do super trend para que eu pense em fazer operações de short, certo? E a tendência em si ainda é de alta. Não houve rompimentos de linhas do MACD. Deixa eu diminuir aqui para a gente ver o RSI. O RSI ainda está em zona de suporte, então quer dizer, tudo ainda aparenta ser uma tendência de alta em um pullback muito feio e criminoso. Então, a menos que esse pullback feio e criminoso de fato se confirme em uma perda de força do ativo e o início de uma tendência de baixa, a gente só não faz nada aqui. O que a gente tinha para executar, a gente executou aqui. Né? Eu executei algumas coisas nela porque eu vi que rejeitou 0,5, então eu, me desfiz de alguma coisa. Nesse momento, eu estou pensando em shortar ela, se perder e fechar a base abaixo da base do super trend. No mais, voltamos ao Bitcoin. Não esqueça que o Bitcoin está em uma zona de resistência, como eu bem disse para vocês aqui, e tudo pode acontecer. É uma zona de resistência, gente. Eu espero que ele continue subindo, reteste e a gente faça, certo, todo aquele padrão que a gente conversou no vídeo de ondas de Elliott. Mas se ele vier rejeitando isso, eu também vou aguardar até que ele perca pelo menos essa zona de suporte aqui, que vai ser a base do super trend, para começar a olhar para baixo definitivamente. A menos que isso aconteça, bom, seguimos olhando para cima. É a regra base, é a regra que eu quero que vocês mantenham fixamente na mente de vocês. Uma tendência só é invalidada no momento que de fato é criado um fundo ascendente ou um fundo descendente. Até lá a tendência é vigente e é forte. Dando uma passadinha rápida aqui no SP500 só para a gente fechar o nosso vídeo. Fechou horrivelmente, porém ainda dentro da nossa zona de negociação. Eu já estou ficando acostumado com o SP500 fechar todas as sextas-feiras de um jeito completamente porco. Por quê? Ele deixa a gente sem um precedente do que vai acontecer. Deixa a gente sem um precedente de tendência clara. E aí a gente tem que ficar especulando no final de semana se isso aqui foi o rompimento de um padrão de triângulo, né? Que começou lá embaixo, fez um monte de triângulo e aqui rompeu e agora está retestando. Ou se isso aqui é só um candle de continuidade que vai vir caindo. Se você analisar a análise técnica no mais claro padrão, a tendência é que ele feche esse gap aqui. Ou seja, que o dia de segunda-feira seja um dia alto, porque ele vai fechar esse gap aqui. Mas é do SP500 que a gente está falando, então tudo pode acontecer. A minha visão aqui, que eu deixo bem claro para vocês, é o SP500 não está com uma tendência clara. Então, se ele não está com uma tendência clara, pelo menos, não vou dizer uma tendência clara, tendência de alta, obviamente. Eu vou dizer ele não está com uma direção clara, uma tendência de alta, mas a direção, se vai continuar subindo, se tem força para continuar subindo, ou se ele vai ficar lateralizando aqui, ainda não é claro. Então, embora a tendência seja de alta e os mesmos padrões aplicados às criptos nós já aplicaremos aqui, ou seja, aguarda até que a tendência seja rompida para de fato olhar para baixo,
ele aqui não expõe uma direção clara para a gente e a gente fica muito vendido no lance, certo? A gente fica muito vendido no lance, te dá uma olhada no futuros, porque a gente não entende se a coisa aqui é para continuar subindo ou para continuar caindo, porque esse candle aqui é um candle de reversão. É um candle de reversão em uma zona anteriormente testada. Então, quer dizer, 2 vezes a semana, ó, fechou aqui na semana passada e agora fechou aqui na semana passada. 2 candles de reversão. Pode continuar subindo? Pode continuar subindo. Então, nesse momento, o que nós estamos olhando? A abertura de domingo à noite. Se a abertura de domingo à noite vier rompendo essa máxima aqui, nós temos uma belíssima evidência de que o gráfico pode continuar subindo, sim, para segunda-feira. Então, nesse momento, a gente está olhando para a região dos 4.096. Se abrir subindo, beleza, deu bom para a gente. Possivelmente um dia de alta no Bitcoin. E aí a gente carrega nossas operações até mais um pouco, certo? Buscando já começar a fechar alguma delas. Porque a gente tem muita operação aqui também, ó, XLM, CRV, a gente está com muita coisa aberta. A gente tem que começar a fechar isso aqui. E a outra premissa também é verdadeira, ou seja, se o gráfico no domingo à noite começar perdendo esse fundo aqui, aí a gente também começa a olhar para baixo. É bem provável que o Bitcoin já comece a sangrar no momento que o candle abrir rompendo isso aqui. Começar a abrir um candle vermelhíssimo aqui, é bem provável que o Bitcoin já comece a sangrar ainda no domingo à noite, certo? E essas coisas vocês precisam estar muito de olho. Por quê? Perdeu esse fundo aqui logo no domingo à noite, talvez você já queira começar a fechar alguma dessas operações aqui. Eu não vou fechar todas. Por exemplo, da Matic eu não vou fechar agora. A da Link eu também não vou fechar agora. Mas talvez eu queira fechar XLM, CRV, essas operações que a gente já abriu aí nas últimas semanas juntos. Eu já queira começar a fechar porque já é lucro executado. Então é melhor a gente segurar 20% aqui em uma operação que não bateu o alvo que a gente queria. Mas considerando o fato de que o Bitcoin estará em uma zona de extremo perigo, se o SP500 perder aquele fundo, eu pelo menos protejo o meu lucro que já foi executado, entendeu? Não tem problema, pega 20%, agradece ao Papai do Céu pelo dom da inteligência e é isso, vamos seguir. E no mais é isso, são as zonas que a gente precisa dar uma olhada, a gente tem muita coisa para estudar aqui e tem algumas confirmações que a gente precisa ter. Durante esses 4 dias aí de carnaval, eu estarei estudando consideravelmente, porque eu tenho uma prova para fazer final do ano. Então, se você vai viajar, que Deus o abençoe tanto na ida quanto na volta. Se vai curtir com a família, curta bastante. Mas eu estarei aqui estudando e basicamente eu quero trazer 2 vídeos ainda aí para o nosso canal privado, que é começar a trabalhar com alguns das ferramentas de análise técnica e também trazer aí uma contextualização sobre os tipos de trade, certo? Dando seguimento ao nosso entendimento do livro. E se você deseja adquirir o livro, o link estará na bio aí, ó, na descrição do vídeo, certo? Eu tenho certeza que vai ser extremo enriquecimento para você. Todas essas operações que eu citei aqui, que agora estão no lucro, nós não temos nenhuma operação dos dias de sábado que eu falo para vocês aqui no prejuízo, nós não temos nenhuma, certo? Todas essas operações aqui são feitas exatamente usando os mesmos padrões de ensinamento que estão descritos no livro. Então, se você quiser ler e analisar gráficos e ter lucro da mesma forma que eu tenho, tá aí. Eu escrevi e deixei tudo bem no passo a passo, porque eu não acho justo eu ser o único, né? Tanto que eu trago para vocês aqui final de semana sempre uma operação boa para que vocês estudem e façam lucro. E no mais é isso. Muito obrigado pelo seu tempo. Tamo junto, valeu e até.